Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Esse é o canal da Fabi Baralho Cigano e Tarô e eu sou a Fabi. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, deixa seu like e compartilha com alguém que você acha que pode ajudar, não custa nada. E também me ajuda a fazer o canal a crescer, para que eu possa ajudar mais pessoas. Hoje nosso título é: o que vai acontecer comigo e com ele, comigo e com ela? Qual que vai ser o nosso destino? Qual o nosso futuro? Vamos ficar juntos? O que vai acontecer com a gente? Nós temos 3 opções: saltinho rosa, saltinho laranja e a florzinha de cristal. Gente, já há algum tempo que eu tenho feito as minhas orações sozinhas. Antes de começar os vídeos, sempre peço a proteção para que eu possa iluminar, para que eu leve conhecimento, autoconhecimento, para que eu leve uma palavra de conforto e principalmente verdade. Mas hoje, especialmente, eu queria fazer uma oração com vocês de agradecimento, porque a gente pede tanto, nós pedimos tanto. Pedimos pelo amor, para que ele volte, para que o amor dê certo. Nós pedimos pela nossa família, mas a gente às vezes não agradece. Agradece pela saúde, pela oportunidade de amar, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas bênçãos diárias que a gente recebe e não se dá conta, pelo nosso emprego. E mesmo que quando o mundo parece que está caindo, a gente tem que agradecer a oportunidade de poder recomeçar. Às vezes é uma oportunidade que a vida está te dando de recomeçar, de começar do zero, mesmo que doa, de aprender a colocar uma pedra em cima daquele assunto ou daquela pessoa e dizer: não, eu mereço ser feliz, eu mereço começar uma nova história, eu mereço ser amado, eu mereço ser amada. E mesmo que às vezes seja difícil aceitar que algum relacionamento chegou ao fim, a gente tem que encarar como uma oportunidade para que aquele amor verdadeiro ou aquela pessoa especial chegue no tempo certo. Não necessariamente que a gente tem que pular de um relacionamento para o outro, que as pessoas têm essa mania de querer mixar relacionamento para não ficar sozinha. Tem gente que não consegue ficar sozinha. E às vezes isso não é sadio, porque às vezes a gente acaba trocando 6 por meia dúzia. Mas enfim, que hoje então a nossa oração seja de agradecimento ao universo. Muito obrigada, Deus, obrigada à espiritualidade por nos guiar, aos anjos que nos protegem e nos dão forças todos os dias para levantar, para sonhar, para cuidar da gente, cuidar das outras pessoas que precisam, ainda mais nesse momento tão difícil, com Covid, outras doenças, né, com os hospitais lotados. Então vamos agradecer a vida, a oportunidade de hoje podermos estar assistindo o vídeo, né, e lembrar sempre que é um vídeo atemporal, né, e não importa a época em que você esteja assistindo. Pode ser que você esteja me assistindo daqui uns 3 anos, em que a vacina veio, deu certo, né? Já está protegendo todo mundo imune contra essa doença. Então vamos lá, eu vou soltar a vinheta e aí a gente volta. E para quem escolheu o saltinho rosa e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, compartilha para alguma amiga ou amigo que de repente possa gostar. Então vamos lá. Hoje vai ser bem diferente, assim. Vou tirar com bastante calma, vai ser bem intuitivo. O que reserva? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer comigo, com ele, comigo, com ela, nosso futuro? Então vamos começar aqui
pelo baralho dourado. Para quem escolheu o saltinho rosa, o que vai acontecer com a gente no futuro próximo? O que a espiritualidade tem para nos dizer? Para quem escolheu o salto rosa. Vou deixar aqui pro lado. O que vai acontecer com a gente? Bem, Santa Sara, Kali, e nos dias, o que vai acontecer com nós? O que está nos reservando? O que futuro nos reserva? Para quem escolheu o salto rosa. Vamos tirar também as energias já. Do lado esquerdo, a sua energia. Do lado direito, a energia dele ou dela, da outra pessoa, né? O que será? Quais as energias? O que vai acontecer com a gente? Para quem escolheu o saltinho pink ou rosa, qual a energia para nós? O que a gente está vibrando? Eu em relação a ele ou ela em relação a mim. Do lado esquerdo é você, do lado direito a outra pessoa. Olha, a primeira coisa aqui que eu vejo, né, a sua energia em relação a essa pessoa é da força. O que é a força? O que nos fala a força? Que você está tentando não querer, lutando contra o sentimento, tentando não se entregar. Talvez tenha se machucado tanto, já não quer mais se expor, não quer mais correr atrás, não quer mais sentir, se segurando como se essa pessoa fosse um vício, né? E você sabendo, é como se você estivesse aí buscando forças também, porque se sente enfraquecida em relação a essa pessoa. Porque essa pessoa entrou na sua vida e como se ela tivesse levado a sua energia também, né? Os seus sonhos,
E aí você buscando essa força de novo para sobreviver, para viver, para continuar a vida, ou para tentar reconquistá-la, para ficar com ela. O sol, o caixão, a carta. Você, independente do gênero, você que está assistindo. Os peixes e a energia da pessoa qual é? A energia do julgamento. Essa pessoa está se dando conta da vida, das coisas, está numa fase crítica de pensar nas escolhas que ela fez, tudo que ela fez, buscando as suas respostas, tentando entender o que é que acontece na vida dela, dos seus erros e acertos, e em relação a você, pensando no que aconteceu, pensando em vocês dois, pensando em tudo que vocês viveram. Mas o julgamento também é uma carta que diz que a pessoa quer acordar para a vida. Eu sempre falo isso, que a pessoa quer reagir. A pessoa se sentia apagada, como se ela realmente estivesse aí no dia do julgamento, estivesse lá dentro do caixão, em descanso eterno, e de repente ela renasce, ela ressuscita, né? Como se uma voz a chamasse, os anjos a chamassem, e então ela resolvesse aí sair e acordar realmente para a vida de novo, né? Aqui a gente vê o que acontece na cabeça de vocês. Vocês sabem que são felizes juntos. Vocês também sabem que muitas coisas vocês não compartilharam. Faltou desprendimento, faltou coragem para falar as coisas. Tem muita coisa sem explicação, muita coisa guardada, trancada no peito, muita coisa que não foi dita, muita dúvida, muita dificuldade de comunicação, porque havia aí alguns términos, aqui me fala de términos, né? E de falta de disponibilidade também. É como se fechassem e pensassem, não dá, não vou conseguir, isso não é pra mim. E vejo sim, gente, tá? Que aqui passaram momentos felizes juntos, mas é como se um dos dois tivesse se fechado, se modificado, se retraído. E aí houve uma dificuldade de comunicação, como se as coisas não fluíssem mais, como se essa pessoa também nas mensagens ela fosse monossilábica e de repente ela se fechou. Mas por quê? Então as coisas ficaram sem explicações. Mas veja, gente, aqui tá muita fé, muita energia do universo mesmo, para que as coisas aconteçam. Porque eu vejo assim, que essa pessoa te tem no pensamento. A energia positiva vai voltar a acontecer. O que tem que acontecer, provavelmente, na cabeça dela também vai começar a fluir. A energia em relação a você vai começar a fluir. Ela vai começar a lembrar, a pensar se vocês estão separados. Isso vai começar a fluir com mais força. Porque aqui eu vejo prosperidade, eu vejo energia, abundância, crescimento. Gente, para muitos também, o que o peixe representa? Não representa a vida? Então, assim, vem uma vida, essa pessoa que vai acordar para a vida, né? Você vem de uma crescente, vocês vêm de uma crescente, né? Eram felizes, os dois sabiam que se completavam, de repente um dos dois se fecha ali, a coisa meio que complica, tem uma dificuldade de comunicação. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, isso tudo muda.
isso tudo melhora, isso tudo vai clarear, vai ficar mais leve. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa energia de dificuldade de comunicação está muito mais na tua cabeça, de você que está assistindo mesmo. Está muito mais naquilo que você imagina, das dificuldades que você cria, daquilo que você pensa em relação talvez à vida dessa outra pessoa ou talvez a sua insatisfação em relação a essa pessoa. Então o bloqueio, a chateação, a tristeza ou a dificuldade de comunicação, ou você se fecha porque o relacionamento não está fluindo do jeito que você imaginava que deveria fluir, é muito mais do seu lado do que do lado dessa pessoa. Então assim, muitas vezes pode ser que você deixou de falar algumas coisas porque você ficou bravo ou brava pela dificuldade da outra pessoa em fazer funcional, por alguma coisa que ela fizesse e aí você ficava mais fechado, sem querer falar. Então essa energia é muito mais sua, de fechamento, de reclusão, de dificuldade de comunicar aquilo que estava pensando do que dessa pessoa. Porque essa pessoa, nos pensamentos dela, você está incluída aqui. Essa pessoa vê mais pra frente, é isso que passa pela cabeça dela. E é como se ela também tivesse se dado conta, aqui, acordado, que você tem essa importância grande na vida dela, né? E você aqui fazendo força para segurar, para fazer dar certo, mas está se esforçando tanto que parece que a sua preocupação, as suas ideias, talvez a sua ilusão atrapalhe muito mais do que ajude. Então assim, talvez seja a hora de tirar o foco dessa pessoa, incluir mais coisas na sua vida, desviar, sabe? Dividir as atenções, porque talvez você esteja muito focada nessa pessoa e se frustra porque ela não te traz esse retorno da maneira que você gostaria e você se fecha, você fica brava, não fala. Necessidade de comunicação aqui. Então, para mim, a princípio, na cabeça, é muito mais alegria, muito mais do que as ilusões que vocês têm um do outro. As ilusões ruins, pensamentos ruins, né? É muito mais feliz. A parte positiva é muito maior. Em relação ao sentimento, a energia do teu lado me fala de temperança. O que é a temperança? É o esperar. É o ter paciência. O que fala mais a temperança? A temperança realmente também fala de nós termos, de regular os sentimentos, regular as nossas emoções, de conseguir equilibrar, né? Aqui parece que tem muito amor, sabe aquelas pessoas que amam demais? Então assim, tá te dizendo que precisa ter mais temperança, mais equilíbrio, não se dedicar tanto, não pensar tanto. Tem essa necessidade de amar, mas que esse amor seja sadio, não que ele te domine. Por isso aqui na sua cabeça você tenta fazer a força para não querer ou para conseguir fazer dar certo. É como se fosse uma força sobre-humana, porque é como se não fluísse. Mas para mim isso é mais a cabeça. Vamos ver a energia em relação a outra pessoa. A energia do carro. Aqui me fala de energia de movimento, né? O que fala aqui pra nós de sentimento, gente? Daqui, o que fala pra mim essa energia sua? Tá? Pra muitos, tá? Isso aqui é de você tentar se reorientar, buscar sua felicidade de novo. Já faz algum tempo que você tenta aí se reerguer ou voltar a acreditar que as coisas vão dar certo, tá? Vejo que vocês, né, não fecharam a comunicação. É que tudo indica, tá, que a chave, a resposta sua tá aqui, ó. Prosperidade, que isso vai crescer. Essa pessoa vai se dar conta, aqui tem um movimento, ó, dessa pessoa, de que isso aqui é para a vida dela.
É uma questão de tempo para vocês se orientarem, tá? Porque aqui eu vejo espiritualidade no caminho de vocês. Vejo, tá? Te vejo lidando também, e essa pessoa lidando com o sofrimento, tá, gente? Para a grande maioria vocês pensam, não, Fábio, mas a gente tá junto, não tem nada de sofrimento, eu só quero saber o que vai acontecer com nós. Eu vejo energia de gente, tá? Que tá sofrendo, sim. O que acontece aqui, gente? Essa pessoa tá no momento de julgamento, o julgamento em função de que ela sabe que ela tá sofrendo em relação a você. Se vocês ainda não estão se falando, vão se falar, que são mensagens pela internet, mensagens, tá? Aqui vejo ela fazendo movimento. Então, se vocês estão separados, provavelmente, nesse contexto, essa pessoa volta, tá? Volta a falar. É o que ela sente vontade de fazer. Porque em relação a você, ela sente tristeza, pesar, tá? Mas ela sabe que vocês dois têm, ou vocês duas têm, um futuro aí pela frente. É o que ela sente, tá? E pra mim é só uma questão, vindo essa temperança, esse equilíbrio emocional que você precisa, é o que precisa acontecer nesse momento. E essa pessoa precisa agir, ela precisa se movimentar, né? Sair de onde ela está. E essa pessoa com vontade, tá? Isso aqui a gente fala de sentimento, vontade de vir ao teu encontro, tá? Isso aqui é energia de movimento, porque ela não aguenta mais essa tristeza, tá? Ela sente vontade, sim. Vamos ver no campo da ação o que acontece. Aqui me mostra também para ti a energia do carro, também de movimento. E dessa energia da torre. O que a torre representa? Qual que é a energia da torre? De rupturas, tá? Provavelmente para quem seja triângulo, essa pessoa vai acontecer uma ruptura na vida dela. Ela sabe que é necessário acontecer algumas finalizações, algumas mudanças, alguns términos, reconstruir a vida dela. Tá? E em alguns casos, aquelas pessoas que namoram há tempo, né? Há tempo, ou já há algum tempo, e a pessoa não sabe o que é da vida, e fica lá enrolando na casa dos pais, enfim. E essa pessoa se dando conta, gente, que é o vai ou racha, porque senão tem a necessidade dessa ruptura aqui, dessa mudança de comportamento dela, tá? E ela vai fazer, porque senão você também vai embora. Você também vai colocar seu carro na rua. Você também vai fazer um movimento, tá? Porque isso daqui é o que você vai fazer. Você vai se movimentar. Tá. Olha. Olha, gente. Aqui, em primeiro lugar, te vejo mandando mensagem. Ah, Fábio, eu não quero. Não, mas eu vejo tu te orientando, tá? Tu buscando aí. É como se você tivesse aí nas tuas mãos o poder ou a necessidade de resolver sua situação, tá? Você consegue. Você tem discernimento suficiente para mandar uma mensagem para aqueles que estão separados, dizer, não, vamos resolver essa situação, tá? Eu vejo tu usando a tua inteligência emocional. Aqui, gente, ó, espiritualidade e relacionamento, tá? Vocês vão ter um relacionamento e vão fazer movimento para isso. Ah, Fábio, mas a gente está separado. Ah, Fábio, mas ele não separou. Ah, Fábio, mas ele já tem outra pessoa. Aqui eu vejo, ó, vocês dois se encontrando. Vocês conseguindo resolver as situações de vocês, tá? Com a necessidade de ruptura. Tá. O que mais me fala aqui desse lado do fechamento? Que me mostra, assim, que você depositou a sua confiança, a sua vida, os seus sonhos, o teu amor nessa pessoa, tá? Com exclusividade ou com toda a sua força, né? Como fala aqui. E se esqueceu de ter a temperança, se esqueceu de pensar em outras coisas, de dividir essa energia com outras áreas da tua vida. E aqui me fala assim,
que a partir do momento que tu te dá conta, porque tu vai usar a tua inteligência emocional, tu vai te dar conta de que tu é uma pessoa especial, que tu precisa e que tu merece ter tudo aquilo que você sonhou em relação ao relacionamento, à sua vida, enfim. Mas que você precisa ter esse equilíbrio, essa temperança, se é necessário acalmar o teu coração, sabe? Não dar esse amor demais, porque acaba que sufoca o outro, tá? E aqui eu vejo claramente pra mim, você mandando mensagem, e essa pessoa querendo se encontrar contigo, tá? E aqui ela decidindo a vida dela, a vida de vocês. Olha, gente, não podia ser mais especial. O que acontece lá na frente, Fábio? Família, felicidade e paz, tá? É o que reserva, nada menos do que isso. Felicidade, paz e uma família muito linda. Gente, o que eu entendo aqui? A gente tem que cuidar. Vocês lembram daquela novela da Julia Gunn, que ela amava o marido demais e que ela tinha ciúmes demais e que ela era borderline? E aí surgiu até aquele movimento MADA, né, das mulheres que amam demais, e que as pessoas começaram a se reconhecer aí, né, que às vezes sufocavam a outra pessoa e a outra pessoa, ao invés de dar a atenção que a pessoa precisava, aí mesmo que fugia, né? O que acontece geralmente com os bordinhas, né? Os bordinhas são pessoas amáveis, felizes, alegres, tá, gente? Pode não ser o seu caso, mas isso aqui me lembrou dessa situação, de uma pessoa que, né, para algumas pessoas que estão me assistindo aí, que escolheram o salto rosa, que amam demais e que a vida gira em torno do ser amado. Aí tem ciúmes, tem desconfiança, tem briga, sabe? O sexo é caliente, tudo é caliente. Aqui não tem nada de café com leite, mas as brigas também são, as desconfianças também são. Aqui não tem 8 ou 80. E aí você, na tentativa aí de não sofrer mais, de não ter ciúmes mais, de parar de desconfiar, o que faz? Vai lá e termina. Fala, não quero mais, sai da minha vida, você está fazendo isso e aquilo, você está me dando atenção de menos, né? Aí depois de um tempo vai lá, vocês voltam de novo, começam a falar, reatam um namoro, né? E você aí sofrendo e lutando para as coisas acontecerem e a pessoa também, ó, cansada. Então assim, vamos buscar, gente, tá? De qualquer maneira, mesmo que esse transtorno, que esse perfil não encaixe em você, que seja mais brando, vamos buscar temperança, vamos buscar dividir as nossas atenções, vamos buscar não sufocar o outro, né? Amor não é sufocar, amor não é ficar desconfiando. É lógico que a gente não veio para o mundo para fazer papel de bobo, mas não é isso que é amor, amor não é posse, né? Porque esse relacionamento aqui te reserva uma família, ó. É um relacionamento espiritual, né? Que vem aí, provavelmente de outras vidas e tal. Né? O que te reserva? Te reserva um relacionamento aqui, provavelmente um casamento no religioso, que é protegido pela espiritualidade, né? O que falta aqui? Um pouco de confiança, um pouco de movimento dessa parte aqui, que ela vai se dar conta, tá? De que ela também tem que romper com alguns comportamentos dela que não estão funcionando, né? E você também fazer esse movimento de parar de se fechar, tá? E mudar e agir para o teu benefício, te valorizar, acreditar que você pode ser amado ou amada e entender que aqui embaixo o futuro reserva para vocês uma união, uma família, a felicidade, a paz, não vai mais ter briga. Deixa eu ver aqui um conselho dos anjos que eu não peguei.
Gente, eu falei para aqueles que estão longe ou terminaram, essa pessoa triste, ó, com saudade, e aqui tem encontro, aqui tem reencontro. Então, assim, não tenha dúvidas. O que precisa aqui, para mim, é muito mais ilusório os problemas que vocês têm, é muito mais de pensar, é muito mais na cabeça dos medos, muito mais do que realmente algum problema existente. A decepção. Alguém está vestindo uma máscara falsa de si mesmo nesse relacionamento. Então me fala assim, alguém não está falando toda a verdade. E o que eu acredito que seja essa ruptura aqui. Essa pessoa vai fazer essa mudança. Com certeza essa mudança necessária vai acontecer. Então vai exigir de ti paciência, temperança, equilíbrio e esperar. O destino reserva para vocês é felicidade. É um relacionamento, tá bom, gente? Então vamos lá pro saltinho laranja. E para quem escolheu o saltinho laranja e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa teu like, compartilha com alguém. O que o destino nos reserva? O que vai acontecer com nós, comigo e com ele? Ou com ela? Para quem escolheu o saltinho laranja, o que o futuro nos reserva? O que vai acontecer com nós? O que acontece com nós? Vamos tirar as energias. Do lado esquerdo, a sua energia, e do lado direito, a energia da outra pessoa. A sua energia, energia da outra pessoa. A sua energia e a energia da outra pessoa. O que vai acontecer com a gente, universo? Para quem escolheu o saltinho laranja. A sua energia e a energia da outra pessoa. E o conselho dos anjos. O diabo. Oh, meu Deus do céu, que tentação, hein? Vamos lá. Santa Sara, a torre,
a âncora, a cegonha, os lírios, o jardim, a temperança, a morte, o livro, as nuvens, os pássaros, o coração, os ratos, o julgamento, as estrelas, o cão, o buquê, o caixão, a aliança, o cavaleiro, o hierofante, o papa, a torre, as nuvens e os peixes. O que me fala aqui desse relacionamento? Da sua energia, da tentação, né? De não aguentar ficar perto dessa pessoa te atrair profundamente, né? De ser uma energia muito forte, de um desejo muito forte, de não ter desejo por mais ninguém. É como se essa pessoa fosse única no mundo, né? E por sua vez a pessoa na energia da temperança, é como se essa outra pessoa falasse assim: não, vou dar tempo ao tempo, vamos ver, vou esperar para ver o que acontece. Essa pessoa muito mais parada, muito mais sem ação, uma energia de espera mesmo, de tempo, de pensar, talvez não seja o momento da gente ficar juntos, vamos esperar para ver o que acontece, né? A torre me fala de você ter um desejo tão grande por essa pessoa que você não tem olhos para outras pessoas, que você não consegue pensar em outra pessoa. Aqui me fala da torre, da sensação de querer permanecer solteiro ou solteira por achar que tem que esperar que essa pessoa se decida, esperar que essa pessoa volte, né? E realmente a gente vê aqui que tem um retorno, tem um próximo encontro, que tem sentimento sim, tá? Essa pessoa tem sentimento, aqui tem sentimento, tem vontade de fazer esse relacionamento dar certo. Essa pessoa ainda acredita nesse relacionamento, tá? Você está nos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa tem vontade, tem sentimento ainda por você. Sente saudade, sente tua falta, né? E por muitas vezes essa pessoa até manda mensagens falando, né? Ah, mas tô com saudade de ti, tenho vontade de te ver, mas não faz movimento, porque é uma pessoa também um pouco machista, é uma pessoa que quer que você mude seu comportamento, que julga muito. Essa pessoa aí tem uns critérios de comportamento meio diferentes, né? É como se ela fosse um pouco preconceituosa. Talvez ela não fale, mas é assim que ela te vê, né? Queira que você mude aí seu comportamento, que se enquadre aí nos padrões que ela acha que devem ser. Tá. O que eu vejo a tua energia aqui de sentimento? Alguma coisa quebrou aí dentro de ti, tá? Provavelmente tu tenha terminado esse relacionamento, tu tenha colocado um ponto final, né, da boca para fora, mas tenha finalizado, porque aqui eu vejo muita ansiedade, muito coração apertadinho, muita, né, dificuldade de sentir o que você está sentindo, de
como se transbordasse esse sentimento de tristeza, de desânimo, de uma hora eu tô bem, uma hora eu tô para baixo. O que será que acontece? De não entender por que as coisas não dão certo, né? Para mim aqui, gente, é de alguém que já está nessa ansiedade, como se você já estivesse nessa ansiedade já há algum tempo, nessa angústia. Na verdade é uma angústia. Como se você não soubesse aí o que é, por que está tão angustiada, né? Com as mãos atadas, sem conseguir resolver essa situação. E essa pessoa aqui, que eu acho engraçado que as pessoas elas se dão conta depois que tem os rompimentos, né? Ou as dificuldades. Quando elas sentem que elas perderam, que elas acordam para a vida, porque essa pessoa aqui está acordando. Agora o sentimento dela é de acordar do julgamento. Ela ficar ali pensando, não, mas eu acho que eu errei. Eu acho que poderia ter feito diferente. Eu acho que poderia ter sido diferente. Acho que essa pessoa também poderia, que você poderia ter agido diferente. Então assim, ela está numa situação agora de pensar, de analisar o que aconteceu. E de estar acordando para a verdade. Uma verdade que ela tinha medo de encarar. Aqui me fala muito mais da tua esperança de que as coisas se resolvam. É como se tu estivesse fazendo as tuas orações, né? Te conectando aí com a espiritualidade, pedindo ajuda, pedindo proteção. E pedindo que o universo resolva, porque eu não te vejo fazendo nenhum movimento, né? E aí tem esse término, tem esse fechamento, é como se não tivesse mais é como se você não visse mais essa solução de novo, né? Porque você pensa assim, não, eu vou, meu destino é ficar solteira mesmo, meu dedo é podre, eu não vou conseguir, né? E aqui eu vejo, ó, essa pessoa resolvendo a situação de vocês mais pra frente. Eu vejo sim uma mensagem chegando, tá? Ela fazendo esse movimento. E aqui eu vejo o Papa. O Papa também, eu vejo assim, o Papa são duas situações. Dessa pessoa ser um pouco machista, provavelmente ela exige de ti também um comportamento mais diferente. Às vezes é um comportamento que ela queira que você se encaixe mais no padrão da mãe, que queira que pareça a mãe, o relacionamento do pai e da mãe, que você seja um pouco mais tranquila, mais submissa, que aceite mais a maneira com que ele é, ou que a outra pessoa é, ou que você espere o tempo dela, né? E assim, esse movimento vai acontecer, tá? Eu vejo essa pessoa assim, ó, falando com você. E pode ter certeza que lá na frente vai ter algumas confusões ainda, vai ter algumas angústias ainda, vai ter muitas coisas para se resolverem, né? Mas aqui na frente, ó, gente, o que a gente vê? O que a gente tem? O que o futuro nos fala? Que sim, que tem possibilidade desse relacionamento dar certo e crescer. O que me fala aqui também, gente? O que o Papa é? O Papa não é uma autoridade religiosa? Essa pessoa aqui, ela é machista, ela é uma pessoa, às vezes, um pouco tradicional, né, que quer as coisas do jeito dela. E aqui, pra mim, isso aqui, pra mim, é uma proposta de casamento mesmo. Casamento religioso. A pessoa chegar a dizer, então tá. Então, vamos ficar junto? Vamos ficar junto. Mas, vamos casar. Vamos fazer tudo direitinho, tá? E você, por alguma situação aqui, que é uma situação aqui cheia de conflitos ainda. Um pouco descrente de que isso vai dar certo. Ou com muitas coisas para serem resolvidas para que essas coisas aconteçam. É como se fosse um longo processo aqui, né? Porque eu te vejo agoniada ainda para que isso aconteça. Para aqueles que terminaram, gente, e aí você pensa assim, não, eu tô angustiada, eu sei que não vai ter volta, isso aí não, já faz algum tempo, não tem volta sim.
tá? Isso aqui é reinício, é finalização e reinício, um relacionamento, tá? E vocês falando. Para muitos aqui, gente, é uma situação que envolve uma situação econômica, né? Vocês terminaram, aí será que vai ser separação mesmo? O que vai ser, o que não vai ser? E aí eu vejo tudo se resolvendo, tá? Para melhor. O que pede para ti aqui? Te conectar com a espiritualidade, com a tua fé, fazer tuas orações, se acalmar. Em alguns casos você pensa, não, já não gosto mais, já esfriou, eu terminei, não quero mais, mas a angústia não vai embora já há algum tempo, né? Mas isso aqui é renascimento, gente. As coisas melhoram. A pessoa tá com saudade. Ela vai se acordar para a vida. Ela vai se dar conta do que ela tem que mudar. E aqui, ó, só que assim, o que passa pela cabeça dela? É como se ela estivesse dizendo assim, eu agora, nesse momento, vou pensar em mim, vou dar um tempo ao tempo, vou me reunir com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, vou tentar fazer algumas coisas, vou evitar de mandar mensagem, vou evitar de me comunicar, porque se eu me comunicar, a gente vai brigar, vai entrar aqui, ó, em atrito, então é melhor me calar por um momento, né? Mas assim, ó, assim, gente, em alguns casos também, como é que eu vejo isso, né? Como se também em alguns casos fosse triângulo, e aí vocês tu mantivesse um segredo em relação a essa pessoa, ou fosse um amor também, em alguns casos aqui, gente, ó, que você já tem o sentimento por ela, evita de encontrar, né? E tenta fazer desse amor um amor platônico e você ir solteira, né? Esperando, e essa pessoa esperando também. Né? Que a sua vida aí tome um rumo, que as coisas aconteçam e assim, muita vagareza, né? O que acontece aqui também? Tem esse retorno de vocês vão se encontrar. Vocês vão sair, vocês vão encontrar, vocês vão se encontrar. E tem um término de novo lá na frente, gente. E mais uma confusão, e mais uma agonia, né? O que precisa mais aqui, gente? É vocês entrarem num acordo. Por que terminam tanto? O que acontece? Por que terminam tanto? Por que tem essas finalizações? Por que a tua vontade se o teu sentimento é de terminar sempre? Mas depois volta, tem vontade de recomeçar e de voltar. Isso afeta vocês dois, tanto que essa pessoa julga tudo isso, né? O que me fala também? Fala de espiritualidade, aqui as estrelas, o cão. Não tem para onde fugir. O que vocês têm que parar é de ficarem tão tristes e angustiados com a distância, com o distanciamento. Porque se terminar, fica essa tristeza e tá junto e quer terminar, o que acontece aqui? E o que mais me diz aqui? É como se você também viesse aí de uma solteirice, de você ser mais independente já há algum tempo, né? E de ser uma pessoa mais, dá a impressão que você é um pouco mais sexualizada, um pouco mais ousada do que essa outra pessoa. E a gente sempre acha assim, não, né? O outro é mais, o outro faz mais, o outro fez mais. A gente sempre imagina que o outro é que faz. Não, e a tua energia é mais de independência, mais, uma energia mais sexual, né? De mais vidas, de ter mais história. Você tem mais história do que essa outra pessoa. Uma história de vida maior do que essa outra pessoa, né? E talvez a tua experiência de vida te faça querer terminar, querer pôr fim nessa história e ficar, mas ao mesmo tempo angustiada, porque coloca fim e continua angustiada. Eu não sei se eu estou sendo clara aqui, mas essa pessoa, ela tem um sentimento muito grande por ti, sabe? Ela sente, assim, a necessidade aqui de ficar perto, né? Ela consegue sentir essa paz, aconchego, ela gosta de ficar perto. Ela se sente protegida, amada, talvez seja um pouco mais nova do que você.
né? E goste dessa proteção que você emana e você transmite para ela. E por ser machista, talvez em algumas situações essa pessoa também se cobre por você ser mais independente, você ser mais forte e ela não se sentir à altura. Deixa eu ver o que os anjos nos falam, mas o que eu vejo assim é que lá para o futuro, talvez essa tua independência, essa tua força, ainda te traga um pouco de angústia. O que vocês precisam é saber por que tem tanta vontade de terminar. Se no fundo a vontade é de estar junto. Se o verdadeiro sentimento é ficar junto. Mas por que essa necessidade de terminar? O que precisa mudar? E aqui, ó, também, gente, ó, acreditar no futuro. Você tem que acreditar nesse futuro. Talvez tenha que dar um voto de confiança para essa pessoa. Codependência. Addiction. Codependência. Entendi. Os vícios estão afetando a sua vida romântica. Entendi, gente. Entendi. Em alguns casos, essa codependência, você está passando por um momento com uma pessoa que seja dependente, que seja algum dependente químico, ou seja, dependente aí de você, né? E você aí tentando se libertar disso, tentando terminar para ver se a pessoa acorda para a vida e muda, e cresça, e evolua, e se trate, e se transforme. Né? E por isso aqui talvez algumas confusões, ainda algumas angústias lá na frente. Mas que sim, tá? Que a resposta é sim, que vocês têm sim um futuro aqui. Com muito amor, com um relacionamento sério. Porque essa pessoa vai acordar para a vida, ela sabe que ela tem que mudar. E talvez essa religiosidade que fala aqui, juntamente com a tua espiritualidade e a tua fé, vocês consigam. Talvez a resposta de vocês esteja na fé para resolver essa questão. Dos vícios, da codependência, da fragilidade, porque dá a impressão que essa pessoa é mais frágil do que tu, né? E que ela precisa de ti. Bem profunda essa tiragem, gente. Bem profunda mesmo. Mas a gente pode ter fé que essa pessoa vai conseguir. Que vocês dois vão conseguir. Tá bom? Um grande beijo. Vamos para a próxima. E quem escolheu a florzinha de cristal e ainda não é inscrito no canal, aproveita, te inscreve, deixa teu like. Então vamos lá. A energia para quem escolheu a florzinha de cristal. A energia do lado esquerdo para você que está assistindo e a energia do lado direito para outra pessoa. Você, a outra pessoa. Você, a outra pessoa. Você, a outra pessoa.
Conselho dos Anjos. Santa Sara. Baralho dourado. O que vai acontecer com nós? O que nos reserva? O que o futuro nos reserva para quem escolheu? A florzinha de cristal. Vamos lá, gente. Então vamos lá. A tua energia do imperador. Um pouco orgulhosa, cheia de si, um pouco segura. É uma pessoa boa, uma pessoa forte, cheia de energia. Mas quem sabe aí um pouco durona, o durão. De achar que tá com a verdade, ó, mas anda aflita, confusa, com certa frieza, dificultando a situação. O navio, o chicote, os peixes, qual a energia da outra pessoa, do louco. Essa pessoa aqui, o que tá passando pela cabeça dela? Tentando fugir do sentimento. Ela não quer pensar em nada. Ela quer se jogar para a vida, ela está vivendo um dia de cada vez, ou vivendo todos num só, está se jogando, vamos ver se está se jogando em outras situações, em outras pessoas, né? E eu te vejo aí aflito ou aflita, irredutível, com uma energia assim, poxa, eu não vou fazer nada, eu tô com a razão. Eu sei que eu tô certo, que eu tô certa, eu não vou fazer nada, né? E eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade de falar, mas eu tenho vontade de ficar com essa pessoa. Eu tô com saudade de ficar junto dessa pessoa, eu tô sentindo falta da pele dela, de ficar com ela. Se é que vocês me entendem, né? E essa pessoa também tem vontade de ficar contigo, de vocês terem algo mais, de ficarem juntos de novo. A imperatriz. Olha, o imperador e a imperatriz. Ó, entendi. Entendi. Cegonha. Jardim é cegonha. A torre. A âncora. A casa. A sacerdotisa, os amantes, o urso de novo. O urso e o imperador estão com a energia ali, né? Do orgulho. Ah, não vou fazer nada não. Eu tô certo, não vou fazer. A lua, os lírios, a foice, a âncora. E o hierofante, o Papa,
a escada, os caminhos, aqui representado por uma escada, os trevos e a raposa. O que acontece aqui, gente? Essa pessoa, a impressão que você tem todo o sentimento de cuidado com ela. Essa pessoa, ela é uma pessoa que sofre aí algumas influências espirituais. Aí você pensa, meu Deus, será que é por isso que ela muda tanto de atitude, de pensamento? O que acontece aqui? Mas ela guarda, assim, alguns comportamentos secretos aí que você não tem consciência e que ela não gostaria que você soubesse. Para mim, eu não vejo algo assim como... Não entendi que seja uma terceira pessoa. Mas é como se ela tivesse a necessidade de... É como se ela também tivesse algumas crenças, ela acreditasse em algumas coisas que você aí talvez não aceite. Essa pessoa aqui tem uma força espiritual bem grande. E talvez esse desprendimento dela, parece que ela age como louco ou louca, vem aí também dessa energia espiritual, dessa forma de pensar, de acreditar e ser. Eu te vejo aqui querendo cuidar, tendo esse sentimento de acolhimento, de dizer, vem aqui que eu quero cuidar de ti. Eu tenho todo o amor do mundo para te dar. Eu quero me mudar, quero morar em outro lugar contigo. Eu quero que a gente more juntos, eu quero que a gente construa uma vida, mas aí você tem que estar sob os meus cuidados. É uma situação assim, um sentimento de proteção mesmo, de tentar dominar essa pessoa. Não para dominar de posse, mas de querer cuidar e de amar e de achar que essa pessoa tem que aceitar. E essa pessoa tem um espírito livre. Mas ela tem um sentimento tão grande por ti, que por ti provavelmente ela consiga. O sentimento dela é tão grande que ela conseguiria ter essa vida da qual ela foge. Aqui a gente vê uma pessoa de sentimento livre que foge de relacionamento sério. Mas que tem essa vontade, ó. E ela, por sua vez, tem uma intuição tão forte que ela sabe de tudo do que se passa na tua vida. Ela sabe os teus passos, ela sabe como tu te comporta, ela sabe o que tu sente, né? E, querendo ou não, essa parte aqui do imperador, essa tua energia de querer dominar a situação, de cuidar da pessoa, de ser... é como se fosse uma coisa tua mesmo, de cuidar dos outros, de ter tudo muito organizado, de dar conta, eu dou conta, eu sou super-herói, eu tenho a obrigação de ser provedor, provedora, eu tenho que ter a obrigação de ser perfeito, perfeita, as pessoas têm que me ouvir porque eu tô com a razão. Acaba que com essa pessoa você não tem esse domínio, você acha que tem, você tenta, mas aqui os enamorados, né? Chega lá, no meio do caminho você cede a tentação, vocês ficam juntos, você não consegue, que a coisa é mais forte. É como se fosse encontro de almas mesmo, tá? A coisa parece assim, mas eu sou de um jeito totalmente diferente dela ou dele, meu Deus, é outra pessoa, não tem nada a ver comigo. Mas é encontro de almas, é maravilhoso, tá? E olha só, essa pessoa, ela tem um espírito livre. Ela não veio para um relacionamento. Ela não veio pronta nessa vida para um relacionamento. Embora ela tenha essa espiritualidade, ela tenha
toda essa intuição, essa coisa aflorada dentro dela, a tua força tira a estabilidade dela. A tua vontade de corrigir, a tua vontade de que as coisas sejam de um jeito, tira a estabilidade dela. E ela tem, é como se ela falasse assim, eu tento ter um relacionamento contigo, eu tento morar contigo, eu tento querer ter essa vida que você quer que eu tenha, mas eu não consigo, porque isso tira a minha estabilidade. E lá na frente, gente, o que reserva aqui, o futuro reserva? Vocês dois ficando juntos de novo. Mas essa sensação de liberdade, essa coisa de viver de se jogar para a vida dessa pessoa, não faz dela uma pessoa disponível para o relacionamento. É a natureza dela. Eu quero que tu entenda que vontade, sentimento, ela tem, ela gostaria de ficar, ela gostaria de permanecer, de morarem juntos, de construir uma família, de estabilidade. Mas ela não consegue. Porque ela precisa dessa paz. Vocês dois precisam de paz. E vocês não conseguem talvez conciliar as personalidades, né? Mas por serem opostos, a atração física é grande, o sentimento é grande, é como se encaixa, é assim, talvez você querendo cuidar, você querendo amar, se colocando à disposição, e essa pessoa não sabe ser a outra pessoa, ela não sabe ser cuidada, ela não sabe ser amada. Porque parece que tem um gosto de aventura, de procura, de busca, de dúvidas muito maiores da parte dela. É como se ela não tivesse pronta ainda. E aí vem as dúvidas por causa das diferenças. Mas aqui, gente, eu não vejo energia ruim, eu não vejo nada de um prejudicar o outro. Eu vejo assim, como se vocês aceitassem talvez as diferenças um do outro e vivessem sem dar nome para um relacionamento. E se houvesse só aceitação aqui, as coisas iriam crescer. Porque eu vejo vocês ficando. Entende? É como se de um lado tentando colocar um cabresto e a outra pessoa não conseguindo. Entende? É assim que eu sinto. Mas essa pessoa é muito especial e você também é muito especial na vida dela. E são duas pessoas com personalidades fortes, duas pessoas mas cada uma vê a vida de uma maneira. E é isso que eu sinto aqui. E essa pessoa é tão maravilhosamente apaixonada por ti, que o que eu acho mais bonito aqui nessa história é que para ela é tão difícil essa coisa de relacionamento, de morar junto ou de tentar, e que o sentimento dela é de querer tentar, sim. O sentimento dela é de ir contra a natureza dela. Mas vamos ver o que os nossos anjos, os nossos sábios anjos têm para nos falar, para quem escolheu. Ó. Vale a pena esperar. O tempo divino está trabalhando na sua vida amorosa. Então aqui, se essa pessoa também é tão espiritualizada, ou ela tem essa coisa espiritual tão grande dentro dela, e que essa influência espiritual age tanto na vida dela, talvez seja a hora de também tu buscar essa espiritualidade dentro de ti, te fortalecer na tua fé, ó, porque o tempo divino está trabalhando na sua vida.
E vale a pena esperar. Que bom. Gente, eu espero ter ajudado. Um grande beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana.